Olá, telespectador. Seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e sou grato pela sua sintonia. Peço a você que se inscreva no canal, que ative o sininho de notificações, que teça comentários após a exibição do vídeo e que envie o link desta produção aos seus contatos. E eu sou muito grato. Estamos falando sobre verdades bíblicas. E hoje eu quero ler para você o texto selecionado que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, a partir do verso 42, onde lemos o seguinte: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Uma das grandes verdades bíblicas é que cristãos vivem congregados em igrejas. O Senhor Jesus Cristo fundou a sua igreja. A palavra igreja vem do grego e significa os chamados para fora. Era uma palavra usada muito tempo antes para as convocações de assembleias no meio das cidades gregas. Então as pessoas eram chamadas para fora para serem congregadas. Jesus Cristo faz uso desta palavra para falar a respeito da sua esposa, da sua noiva, do corpo dele, do corpo de Cristo. Ele dá nome a esta congregação de igreja. Igreja é o grupo de cristãos congregados que servem a Deus em amor, que amam ao Senhor sobre todas as coisas, que exercem amor horizontal para com todos os homens, que louvam a Deus, buscam-no em oração e também ministram as ordenanças deixadas por Jesus, quais sejam o batismo e a ceia do Senhor. E são congregações administradas publicamente pela própria Assembleia, tendo sob sua liderança as funções de pastor e de diáconos, que em determinadas denominações recebem outros nomes sinônimos: presbíteros, anciãos, bispos, episcopos, etc. Jamais recebem a designação de apóstolos. Apóstolos foram testemunhas oculares dos fatos acontecidos com Jesus, e as pessoas mais íntimas daqueles momentos também tiveram esta menção do nome. Conquanto o nome, etimologicamente, significa os enviados, mas especificamente apóstolos foram os 12 escolhidos por Jesus, e depois, com a substituição de Judas Iscariotes por Matias, e por fim, o apóstolo Paulo, que se chamava o último dos apóstolos, que recebeu uma revelação especial do Senhor. Hoje não temos mais apóstolos nas igrejas do Senhor Jesus. Se porventura a sua denominação chama de apóstolo o líder que está à frente do rebanho, saiba que isto não tem base na santa palavra de Deus. E como nós queremos ficar nas páginas das Escrituras Sagradas, então não há mais apóstolos nos dias atuais. Mas o cerne do que eu gostaria de falar a todos vocês que me dão a honra da sua audiência é que os cristãos vivem em congregação. Eles não são cristãos em carreira solo. Os cristãos necessitam agregar-se para buscar a presença de Deus e para fazer a sua obra. Jamais nós somos convertidos para guardar a fé para nós mesmos sem partilhá-la e sem celebrá-la.
Jesus Cristo, quando formou o grupo dos seus apóstolos, ele andou com eles, juntos estavam o tempo todo, e eles aprendiam de Jesus, eles conviviam com Jesus, eles serviam ao próximo indo em grupos. E depois que o Senhor Jesus subiu aos céus, ele deu ordem àqueles apóstolos para que fossem por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. E o livro dos Atos dos Apóstolos é o registro desta ordem cumprida, onde os apóstolos vão para Jerusalém, vão para a Judéia, para Samaria e depois para os confins daquela região, semeando a palavra do Senhor, iniciando congregações e estabelecendo lideranças bíblicas para aqueles trabalhos. Quando lemos o livro de Apocalipse, logo no seu início, o Senhor Jesus Cristo dirige 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Logo, as igrejas eram as congregações de salvos. Com a pandemia que nós vivemos aqui em nosso mundo atual, muitos cristãos foram impedidos de irem aos cultos de suas igrejas. E várias delas se proveram de sinais da internet, através dos quais pudesse levar a mensagem de Deus para os lares. Foi uma maneira de aproximar os irmãos, ainda que virtualmente. Uma ferramenta muito preciosa e válida. Mas, quando a pandemia arrefeceu, as congregações convocaram os seus membros para que regressassem à casa do Senhor. Muitos não regressaram. Muitas igrejas que alugavam imóveis tiveram que devolver os imóveis e encerrar as suas atividades por falta de membros, porque estes, alguns migraram para outras igrejas. Outros gostaram tanto da ideia de não precisar sequer se levantar da sua cadeira ou da sua cama e irem para as igrejas, que então objetivaram adorar a Deus dentro de casa e acabou. Isso é um contrassenso, absoluto contrassenso. Lembro-me, no momento mais difícil da pandemia, quando igrejas começaram a celebrar a ceia do Senhor através da internet, mandando que as pessoas colocassem um copo de suco de uva e um pedaço de pão para que celebrassem juntas. Isso é um equívoco, porque a celebração da ceia do Senhor é um momento pessoal da igreja reunida. Não há nenhum poder no pão ou no cálice que não seja motivado pelo motivo que reúne as pessoas umas com as outras, porque Cristo morreu por esta congregação. Cristo morreu por estas pessoas e essas pessoas vivem juntas. O Senhor Jesus disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Agora, há pessoas, certamente, que não têm condições de deslocamento para a casa do Senhor. São pessoas que estão enfermas. São pessoas que estão idosas demais. São pessoas que não têm condições. Elas estão privadas da possibilidade de ir e vir. Para estas pessoas, o sinal da internet é muito precioso. O livro, o folheto é muito precioso. Mas se não há comorbidade suficiente para deter alguém no seu leito, vá à igreja. Em qual igreja? Naquela que for fiel às Escrituras Sagradas, à Bíblia. Aquela que tem como base de sua fé a palavra de Deus. E não os ditos de pessoas que querem manipular as pessoas segundo os seus próprios propósitos. Pergunte para um ministro do Evangelho sobre uma boa igreja próxima de sua casa. E se não tiver uma boa igreja próxima de sua casa? Com a graça de Deus e com a ajuda de bons ministros e boas igrejas, comece uma congregação próxima de você. É assim que boas igrejas surgem, quando cristãos, salvos pelo poder de Deus, decidem viver juntos,
lendo a palavra, orando ao Senhor, cantando louvores e divulgando as boas novas do Evangelho. As boas igrejas começam assim e devem permanecer desta forma. Portanto, o Evangelho é gregário, o Evangelho congrega, o Evangelho não nos dá uma religião para vivermos esta fé sozinhos, em carreira solo, sem compromisso. Os cristãos observam o dia do Senhor e insistem em cumpri-lo. Quando não podem, ficam tristes, mas escolhem o outro dia da semana onde possuem a sua folga profissional para dar a Deus o seu melhor. Portanto, não abandone a sua congregação. Seja um crente congregacional, seja um crente agregado à sua igreja, seja fiel, porque o Senhor Jesus virá buscar a igreja, não os crentes em separado. Somos uma congregação e o Senhor sabe quem de fato é convertido. E quem é crente de verdade não aguenta ficar em casa sem ir prestar culto a Deus num lugar apropriado, onde possa expressar a sua vida e pôr em prática os dons e talentos que o Senhor tem dado para si. Os dons e talentos são para serem exercidos em igreja, em congregação. Portanto, congregar é preciso. Vamos orar. Senhor Todo-Poderoso, te agradecemos porque é a tua palavra quem nos revela que o Senhor criou, organizou a tua igreja, que é a comunidade dos que são salvos pelo sangue de Cristo e que aguardam a volta de Jesus. Permite, Senhor, que cada telespectador tenha isto no coração e que encontrem boas igrejas fundamentadas na palavra de Deus para dar ao Senhor o melhor de suas vidas. E aqueles que não têm este privilégio, que possam pedir orientação e dar início em suas próprias casas a pontos de pregação, a obras missionárias que possam, ó Deus, no futuro serem novas igrejas do Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade de pregar a tua palavra. Eu oro com gratidão em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo de nosso canal. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo, este é o Ministério Essência Cristã. Peço a você considerar com muito carinho que este é um trabalho missionário. Este canal não é monetizado, não é pelo rodar de vídeos que nós recebemos qualquer valor. E também não temos uma fonte através da qual uma igreja ou uma fonte de ofertas que venham cobrir qualquer despesa nossa. Não. Nós dependemos exclusivamente da graça de Deus e é a Ele que pedimos. E de que maneira Deus nos atende? Quando pessoas como você que me assiste agora, que vem assistindo aos vídeos de nosso canal e tem percebido que o nosso compromisso é com a seriedade bíblica, quando você percebe que isto é uma obra séria do Senhor e decide em oração que deve ser alguém partícipe desta obra, ofertando para que este canal tenha suprimento desafiador e continue o seu trabalho. Então, se Deus falar ao seu coração, e eu oro a Deus para que de fato Ele fale, você pode ser um daqueles que se juntam a nós para manter este canal no ar. De que maneira fazer? Através deste número. Este é o Pix através do qual você pode ofertar com amor. E eu quero lhe dizer muito obrigado. Independente da decisão que tomar, sou muito grato. Mas aqueles que decidirem ofertar, saiba que será muito bem investido na pregação da palavra de Deus e será a resposta das nossas orações. Preste atenção nas outras sugestões que temos aqui e aguarde a nossa próxima produção, se Deus quiser. Deus o abençoe. Tchau!